Olá, queridos, bom dia. Chay Eclesiana do Ministério Azeite e Vinho, e você está comigo na nossa segunda edição da nossa série de estudos devocionais Santos e Santificados. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. E hoje, no nosso segundo vídeo dessa série, eu quero falar com você que o segundo passo para tornar a sua santificação mais eficaz é este aqui. Desenvolva a sua integridade. E eu quero trazer para vocês 4 versículos. O primeiro se encontra em Salmos 7, versículo 8, que diz assim: O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Então, olha o parâmetro pelo qual o salmista está pedindo para ser julgado pelo Senhor, de acordo com a integridade e a justiça que havia nele. O outro texto, Salmos 15, versículo 1 e 2, diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Preste atenção. O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Outro texto, Salmos 26, 1. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. E o último texto, Salmos 78, versículo 72. Aqui falando a respeito de Davi, da forma como ele direcionou, conduziu a nação de Israel na época que ele era o rei de Israel. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas, ou com mãos prudentes, inteligentes, sábias. O que é integridade? Integridade significa inteiro, completo e até são, de saudável. Uma pessoa íntegra é alguém que é 100% comprometido, ou seja, que está inteiro, tanto em palavras quanto em ações, em todas as suas decisões e convicções, princípios e valores. O contrário de integridade é duplicidade, que é o mesmo que ânimo duplo ou dobre. Então, uma pessoa íntegra é uma pessoa que não possui duplicidade, que ela não está dividida nos princípios dela, que ela não está dividida nos valores dela, que ela não está dividida nas decisões dela, que ela não está dividida nos desejos dela, no ânimo, no fôlego, nas disposições dela. Então, ela não é aquele negócio assim, eu vou casar, mas se não der certo, eu me divorcio. Eu vou tentar, mas se não der certo, eu já paro. Eu até vou fazer, mas se não der certo, então você não conte mais comigo para isso. Uma pessoa que tem essas expressões, ela é uma pessoa com duplicidade. Ânimo dobre, como nós lemos lá em Tiago. O apóstolo Tiago é quem fala bastante, pelo menos nos 4 primeiros capítulos da epístola dele, ele fala sobre o problema de uma pessoa com duplo ânimo, né? Em Salmos também tem uma referência de pessoas que eu aborreço a duplicidade, mas eu amo a tua lei. Então, a diferença, o oposto de uma pessoa íntegra é uma pessoa dupla, é uma pessoa dividida, ou como eu costumo dizer, que tem a moralidade, os valores e os princípios flexíveis. Então, ela não é integral sobre nada, ela nunca está inteira sobre nada. Você pode perceber que a integridade ela foi se perdendo aqui na Terra ao longo dos anos. Antigamente, e aqui eu não vou falar se eram felizes ou infelizes, eu só quero destacar a integridade. Os casamentos duravam mais. E por que duravam mais? Porque aquele homem, aquela mulher, eles tomaram uma decisão absoluta, cabal e definitiva de ficarem casados até que a morte os separasse. E como eu falei, não quero destacar se eles tiveram um bom ou um péssimo casamento. Eu só quero destacar a integridade. Eles foram inteiros na decisão de saírem das suas casas paternas e construírem uma própria vida e permanecerem juntos até o final. Uma pessoa íntegra, ela tem essa consciência de que toda decisão que ela toma é definitiva.
de que o valor dela, os princípios dela, as convicções dela não estão escritas na areia, estão escritas na pedra, estão escritas na rocha, foram talhadas em pedra de uma forma que não pode ser apagado, que não pode ser destruído. E se a pedra foi destruída, elas vão procurar uma pedra mais forte. Então, na sua santificação é muito importante que você desenvolva a sua integridade, que você queira ser uma pessoa inteira, uma pessoa completa, que você não fique dividida entre dois amores, entre dois humores, entre duas disposições do coração, que um dia você quer, outro dia você não quer mais, um dia você está motivado, outro dia você está desmotivado, um dia aquilo ali era tudo para você, hoje em dia não faz diferença nenhuma para você. E a sua moralidade, ela é sempre flexível. É um test driving, você só quer dar uma passeada, mas você ainda não quer comprar aquele carro de forma definitiva. Você só quer ter a experiência de ter andado dentro daquele carro, certo? Uma pessoa dupla, ela gosta de ter experiências, ela não gosta de acumular vivência. Ela só gosta de ter o sentimento de eu fiz algo, mas ela não gosta de ter legado, de ter história, sabe? De ter sabe aquele negócio de ter um caderninho de receita que a sua bisneta hoje está acessando? Uma pessoa com duplicidade, ela não gosta de criar memórias fixas, de deixar legado. Ela só gosta de ter o sentimento de que eu fiz algo, mas não de que eu me eternizei. Diferente de um íntegro. O íntegro, ele eterniza quem ele é e aquilo que ele faz, porque ele está completo ali. Ele não está dúbio, ele não está vacilante e inconstante. Uma pessoa que não é íntegra, ou seja, que vive em duplicidade, ela vai atrapalhar a sua santificação de muitas maneiras, mas eu quero destacar apenas 3 no vídeo de hoje. A primeira delas é uma tendência a desviar-se, a rejeitar ou agir de forma claudicante em seu caminho de santidade. Porque como ela não é inteira a respeito de nada, então ela sempre vai estar inconstante. Tiago fala isso, né? Que uma pessoa que tem duplo ânimo, ela é inconstante em todos os seus caminhos. E eu quero dizer que uma pessoa inconstante é uma pessoa não confiável. Porque a palavra dela não vale de nada, nem para ela e nem para você. Então ela sempre vai viver de forma claudicante, de forma desviada, de forma fragilizada dentro da sua proposta de vida, dentro do seu propósito. O segundo problema que a falta de integridade traz na santificação é que a pessoa dupla, né, ela vai se ressentir do seu caminho de santidade todas as vezes que passar por um processo divino de santificação que exija a integridade dela. Uma pessoa que vive em duplicidade, que aprendeu a amar esse comportamento inconstante, ela vai se ressentir do seu caminho de santidade todas as vezes que dentro do processo de santificação, Deus exigir totalidade dela. Então, enquanto Deus não exigir 100% dela, ela vai querer cumprir a vontade de Deus para a vida dela de boa. Mas assim que Deus exigir dela 100%, sabe aquilo que Jesus falou para os discípulos dele? Aquele que não renunciar tudo quanto tem e não tomar a sua cruz, não pode ser o meu discípulo. Todas as vezes que o duplo for exigido de Deus uma integridade, que ele se doe por inteiro a uma tarefa que Deus passar para ele, a um cumprimento de um propósito, de um mandamento, ou qualquer coisa dentro da santificação que Deus exigir integralidade dele, ele vai se ressentir da proposta de Deus. Ele vai começar, por quê? Eu estou sendo muito pressionado, eu estou sendo muito pressionada, Deus está exigindo muito de mim. Ai, aí vai começar até a olhar para fulano, porque para fulano Deus não pede isso, Deus pede isso para mim, porque Deus não exige isso do Beltrano, mas fica exigindo de mim. Por quê? Porque aquela pessoa que ama a duplicidade, que não gosta,
que não tem integridade, que não é inteira sobre nada, ela tem tendência a se ressentir quando alguém pede um comprometimento 100%. Você percebe isso nos relacionamentos. Cada vez que é exigido de um filho, de um pai, de uma mãe, de um marido, de um esposo, de um irmão, seja qual for, de um empregado, de um patrão, comprometimento total sobre algo, os de vida dupla, os inconstantes, se ressentem dessa exigência. E por estarem ressentidos dessa exigência, obviamente, eles também vão parar de amar o caminho da santidade e vão desistir de viver de acordo com a especificação de Deus para a vida deles. E o terceiro problema que a falta de integridade traz no processo da santificação é uma fraqueza espiritual, uma fraqueza moral e um despreparo em todas as situações da sua vida. Porque uma pessoa dúplice que não tem integridade, por ela não se doar inteiramente a nada, ela também não tem perseverança, ela também não tem foco, ela também não tem determinação. Por causa disso, ela não consegue trabalhar em si mesma até se tornar perita em alguma coisa. Então ela está sempre muito despreparada para lidar com as situações. E o despreparo pode ser de força, ela não tem toda a força que ela precisava para lidar com isso, ou um despreparo de conhecimento, porque ela não teve todo o foco e concentração para se envolver naquilo, e essa falta de disposição, essa falta de preparo vai gerar na vida dela muitas derrotas e muitos fracassos. E essas derrotas e esses fracassos vão desestimulá-la a tentar mais uma vez, aonde vai gerar nela um comportamento desistente e passivo. Então esses três problemas, fraqueza, despreparo, ressentir-se do caminho de santidade, tendência a desviar-se, a rejeitar a santidade, o seu caminho de vida, o propósito de Deus para você, são um dos problemas que a falta de integridade atrapalha na sua santificação. Então, para anular a duplicidade e desenvolver a integridade, além daqueles passos que eu lhe disse no último vídeo, eu quero acrescentar mais 3 passos para você. O primeiro deles é que você deve parar de tratar a duplicidade como um sinal de maturidade e passar a odiá-la. No mundo, você aprende que você não deve se entregar 100% a nada, porque quem faz isso é tolo, quem faz isso é ingênuo. Quem faz isso, quem se joga de cabeça, qualquer coisa, relacionamento ou situação, está abrindo portas para ser machucado. E esse ensino é tão forte dentro das pessoas, que as pessoas acreditam que no caminho de santidade delas, elas podem continuar vivendo em duplicidade, elas podem ser dúplices na conduta dela. Mas, querido, se você não quer se machucar, basta que você saiba exatamente se aquele ali é o seu caminho ou não. Não é a falta de integridade que vai evitar que você se machuque, é a falta de conhecimento da verdade, se aquilo ali é bom para você ou não. Da mesma maneira que o medo não te protege, a falta de integridade também não te protege. O que vai te proteger é o conhecimento. Nós somos destruídos porque nos falta conhecimento das coisas, porque a gente não sabe o que é bom, o que é ruim, se está certo, se está errado, se aquele ali é o melhor plano, se aquele ali é o pior plano, se aquela ali é a melhor pessoa, se aquela ali é a pior pessoa. É a falta de conhecimento, é a falta de informação que leva a gente a ser destruído e a ter perdas na nossa vida. Não vai ser você com comportamento claudicante, não vai ser você com medo e outros tipos de atrofia que vai te impedir de errar. Pelo contrário, vai te impedir de ter sucesso, de ter êxito na sua proposta de vida. Então você tem que parar de aceitar que a duplicidade é um sinal de inteligência, que a duplicidade é um sinal de que você é esperto e ninguém vai te enganar. A duplicidade só vai fazer com que você não receba de Deus e não tenha vitórias permanentes em nenhuma área da sua vida.
Porque é isso que diz as Escrituras. Aquele que tem um ânimo dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. E não pense essa pessoa que ela vai receber de Deus alguma coisa. Porque ela é inconstante, porque ela não persevera, porque ela não é inteira sobre nada. Entende? O segundo passo, paralelo a esse primeiro passo, é parar de tratar a integridade como uma característica de pessoas tolas, crédulas, que confiam e acreditam em tudo e em todos. Da mesma maneira que você tem que parar de tratar a duplicidade como uma coisa boa, você também tem que parar de tratar a integridade como uma coisa ruim. Você tem que começar, sabe, a ler histórias, tanto as bíblicas, quanto de pessoas sionitas fora das Escrituras, né? História de homens e mulheres que vocês, todo o testemunho de bênção, de milagre, de poder, de manifestação de Deus, de caráter, que você, nossa, como esse cara era uma mulher, esse homem de caráter, como essa mulher era uma mulher de caráter, você vai encontrar integridade nessas pessoas. Elas tomaram uma decisão de serem de Deus e manifestarem a Deus na sua vida durante toda a sua existência na terra, não se desviar dessa decisão e colheram dos frutos. Julga-me e retribua-me, Senhor, conforme a integridade que há em mim, conforme a justiça que há em mim. Então, da mesma maneira, você tem que parar de amar o mundo e concordar com o mundo que a duplicidade que é uma coisa boa, que você é bom que você não se entregue 100% a nada para não se machucar. Porque quem faz isso se machuca, não. Quem se machuca é quem não tem todas as informações sobre o assunto. Não é porque ela se entregou 100%. Se bobear, ela foi até teimosa. Teve um monte de gente avisando ela para não fazer isso, mas assim mesmo ela foi lá e fez. Então ela tinha até a informação de que não era uma furada, mas ela quis fazer de acordo com o desejo torto do coração dela. Não foi porque ela se entregou 100%, mas porque ou ela se entregou 100% à coisa errada, ou ela não sabia aquela coisa errada e não buscou saber até que ela tivesse certeza se ela deveria fazer isso ou não. Nunca foi, o problema nunca foi e nunca será a integridade. Sempre será a falta de informação ou a teimosia das pessoas. E dentro disso, o último passo é limpar o coração, submetendo ele à verdade. Lembra que a gente falou lá no outro vídeo, internalizar a verdade? E aqui eu quero falar a mesma coisa, mas dentro de um aspecto diferente, que é a limpeza do coração. Ou seja, quando eu vou matando os meus sentimentos incorretos a respeito disso. Porque não adianta eu mudar só a minha mente. Não, realmente, duplicidade é uma coisa ruim, e integridade é uma coisa boa. Eu preciso submeter as minhas emoções e os meus sentimentos à verdade dos fatos. Eu preciso parar, sabe? Uma das coisas que eu tive que aprender nesse meu tempo na Terra é parar de acreditar que a injustiça funciona mais na Terra do que a justiça de Deus. Porque a gente convive com tantas pessoas que caminham dentro de padrões e valores que não é o de Deus, que a gente acaba criando uma ilusão que o que vai funcionar é se a gente ser como elas. Mas eu quero dizer para você que para você ter sucesso na sua proposta de vida, você tem que reconhecer que a Terra sempre só teve um único rei, que é Deus, e que independente da forma como as pessoas andam, o que ainda vai funcionar vai ser ou o juízo por meio da quebra da justiça, ou a recompensa por causa do cumprimento da justiça de Deus na vida das pessoas. Sempre será assim. Então você tem que limpar o seu coração. Certo? Limpar, como é que eu limpo isso? Pare de valorizar o seu sentimento que aprendeu a amar a duplicidade e a tratar isso como uma medida que protege você de danos. Pare de gostar de ser uma pessoa inconstante em todos os seus caminhos. E quando eu falo gostar, eu não estou falando nem no conceito apenas de ter afeto por esse comportamento. Eu estou falando aquela percepção de acreditar que isso te traz vantagem. Geralmente, quando eu falo gostar, eu nem às vezes estou me referindo ao afeto. Você gosta de ser assim? Não, às vezes eu não estou nem pensando no afeto. Eu estou pensando geralmente na vantagem, que para mim, gostar e obter vantagem é quase a mesma coisa dentro da minha particularidade. Ah, o fulano gosta de ser daquele jeito, ou seja, na cabeça do fulano é vantajoso, benéfico ele se comportar dessa maneira. Então, você tem que parar de gostar
certo? Você tem que passar, como diz lá o salmista, eu odeio a duplicidade. Eu odeio essa inconstância, eu odeio eu estar com o pé em dois caminhos, eu odeio eu tanto ficar me ressentindo da porta estreita, porque eu passo a vida inteira admirando a porta larga. Aprenda a odiar a duplicidade, a limpar o seu coração internalizando a verdade. Ficou claro para você? Então até o nosso próximo vídeo.